Apresenta Check-up no rádio. 7h19. Com o avanço da idade, o sistema imunológico dos idosos pode se tornar menos eficiente, tornando-os mais suscetíveis a doenças respiratórias como gripes, resfriados e bronquites. Entender como essas condições afetam essa faixa etária e quais medidas preventivas podem ser tomadas é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos idosos. Claro, para falar sobre isso, Dr. Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os internautas que nos acompanham nas redes sociais. Satisfação imensa, mais uma terça-feira, participarmos aqui do quadro Check-up no rádio e falando sempre de um tema interessante, desafiador. A gripe, o resfriado, pneumonia, esse período agora está muito propício. A gente tem recebido muito paciente no consultório com sintomas com essas doenças, e aí a gente vai dar uma palavrinha nesse sentido. Como você bem falou, os idosos eles têm um sistema imunológico menos eficiente, menos eficaz. Quando a gente envelhece, eu sempre digo, não envelhece só o cabelo, não envelhece só a pele com suas rugas, envelhece também nosso sistema imunológico, tão falado, né, na época da Covid, tão falado atualmente. Então o nosso sistema de defesas ele fica com a capacidade de resolução das doenças menor, ele tem menos eficácia para resolver as doenças, para lutar contra os micro-organismos, os vírus, as bactérias, os fungos, que são os causadores dessas doenças respiratórias que agora estão acometendo bastante as pessoas em virtude do período das chuvas. Inicialmente, dizer que gripe, resfriado tem uma diferençazinha. O resfriado ele é mais leve, ele não prostra tanto, ele não dá tanta febre. A gripe ela é mais severa um pouco, e a pneumonia é quando a doença é causada por uma bactéria, né? Geralmente é o pneumococo, e aí ela é bem mais também mais acentuada, os sintomas são mais impactantes no paciente idoso. E em virtude do paciente, da pessoa idosa ter sintomas de como é que eu poderia dizer, diferentes, poucos sintomas, aliás, em virtude do sistema imunológico ser diferente no indivíduo idoso, os sintomas eles tornam-se menos pronunciados. Ele tem uma imunidade menos eficaz, logicamente ele vai ter sintomas diferentes, principalmente em pacientes mais frágeis, pacientes mais vulneráveis. Esses sintomas, classicamente conhecidos como gripe, tosse, o nariz escorre, a rinorreia, obstrui o nariz, eles são um pouquinho diferentes, demoram mais um pouquinho a aparecer. Por quê? Porque a imunidade do idoso é diferente, ela é menos eficaz. A febre pode não aparecer no primeiro momento, inclusive é difícil o paciente ter febre. Ele vem ter sim, mas no segundo, terceiro e quarto dia. Os sintomas mais comuns em indivíduos idosos são o delirium. Ele começa a entrar em confusão mental, ele começa ou ficar muito sonolento, começa a ficar desorientado no tempo, no espaço. Então é comum essas infecções aparecerem com esse quadro, principalmente aqueles pacientes que já têm uma reserva mental baixa, já são portadores de Alzheimer, de alguma outra demência. Então a familiar deve ficar atento de não esperar a tosse, a febre, entrou em confusão mental, está muito sonolento, está diferente, já procurar ajuda, porque em caso de uma doença se agravar, como o sistema imunológico é menos eficaz, essa doença se agrava mais rapidamente. Então, delírio, confusão mental. Outro sintoma muito comum que aparece antes mesmo do indivíduo
da pessoa idosa a adoecer é a perda da mobilidade. Ele começa a não conseguir mais ficar em pé, fica muito desequilibrado, e a família sempre diz: doutor, ó, ele perdeu as forças. E já fica com medo de nunca mais andar, e na verdade pode ser a abertura de um quadro infeccioso nesse período. Pode ser um quadro infeccioso gripal, ou mesmo uma pneumonia. Esses indivíduos eles podem aparecer nesse sentido. Perder apetite, ficar mais sonolento, como eu falei, ficar mais, eles dizem, mais esmorecido, com menos energia, desorientado. Isso faz parte do quadro inicial, geralmente, de um sintoma respiratório, de uma infecção respiratória. As famílias devem ficar bem atentas nesse sentido, principalmente aqueles pacientes que são frágeis e aqueles que tomam muitos medicamentos. Se aqueles que já tomam muitos medicamentos, Marcos, eles naturalmente, consequentemente, é porque têm muitas doenças. Então os indivíduos idosos são mais propensos a terem doenças crônico-degenerativas. Tem a hipertensão, é diabético, tem uma depressão, tem uma demência, tem uma osteoporose. Então eles tomam muitos medicamentos. E esses indivíduos, quando fazem um quadro infeccioso, fazem uma gripe, fazem uma pneumonia, eles descompensam essas doenças. Então ele pode agravar uma doença que está de base. Comum, o paciente diabético, na vigência de um quadro infeccioso, a glicemia subir muito. Paciente renal crônico, com doença renal, já é pouco hidratado, eles ingerem pouco líquido e aí tem pouca água no organismo. É comum eles entrarem numa falência renal. Pacientes cardíacos entrarem numa descompensação da insuficiência cardíaca e ficarem muito cansados. Pacientes pneumopatas, portadores do enfisema pulmonar, do DPOC, cansarem mais do que o que deveria cansar e se recuperam mais lentamente. Então, ficar atento que esse paciente não é só a gripe. Você tem que pensar que, descompensando a gripe, ele vai descompensar vários outros sistemas, né? Ele vai descompensar vários outros órgãos, várias outras doenças, e isso também é um sinal de alerta para que o idoso seja visto com mais com mais atenção. Então, nesses sintomas de confusão mental, perda da mobilidade, perdeu o apetite, começou a escorrer o nariz, uma febrinha baixa, não é como criança que a gente a imunidade da criança ela é muito eficaz. Na maioria das vezes as doenças por si só resolvem. Você só dá um aporte ali hídrico, alimenta, a depender, muitas vezes o sistema imunológico do adulto jovem mesmo resolve. No idoso não, ele demora a ser diagnosticado porque não dá os sintomas clássicos, ele não aparece logo com a febre, com a tosse. O indivíduo fica num risco de cair, a família muitas vezes, o Alzheimer piorou, leva num pronto-socorro. Às vezes o médico faz só a medicação para tirar da urgência, que é o papel dele. A família, 2, 3 dias depois, vem aparecer o quadro. Então, um indivíduo, uma faixa etária que a gente precisa ter certa cautela, certa habilidade para lidar com esse tipo de situação, porque o que não pode acontecer é dele agravar demais, precisar ser internado, e muitas vezes a gente perde o paciente porque demorou-se a chegar para ser avaliado. Doutor Belizo, como é que a imunidade dos idosos ela influencia na gravidade e na recuperação de gripes e resfriados? Tem alguma influência com relação a isso? Sim, tanto tem influência na gravidade inicial, que a gente chama na virulência do patógeno, ou seja, do vírus ou da bactéria. Ele pode ser mais incisivo, dar uma doença mais grave logo nos primeiros dias. Por exemplo, uma infecção que está localizada ali na árvore respiratória, uma rinite, uma gripe, ela evoluir com uma pneumonia, uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada rapidamente. Essa infecção generalizada geralmente é um quadro grave que necessita de internação, na maioria das vezes em ambiente de UTI. Então, essa imunidade dos idosos que já é ineficaz, é defeituosa, ela
atua na gravidade da doença dessa forma, fazendo com que uma simples virose, uma simples gripe se transforme numa infecção generalizada e com os órgãos, com os outros órgãos ficando comprometidos, órgãos esses que já podem ser comprometidos por causa de doenças crônicas que já estão. Então, na evolução da doença, na gravidade, a imunidade altera nesse sentido. E na recuperação, a imunidade deles dificulta a recuperação até certo ponto. O que dificulta mesmo é o indivíduo com sua complexidade. O idoso, por exemplo, quando ele interna, ele perde muita massa muscular, principalmente aqueles idosos frágeis, aqueles que não controlam bem suas doenças crônicas, que têm pouca massa muscular, que não se alimentam bem, não têm uma rotina tão ativa, são idosos mais vulneráveis. Esses idosos, eles, quando internam ou quando adoecem, eles demoram a recuperar e às vezes recuperam e voltam num estágio um pouquinho pior do que ele se encontrava antes de adoecer. Nesse caso, por causa da vulnerabilidade do de antes de adoecer. Por isso que a gente está sempre orientando aqui, olha, para você ter uma boa imunidade, tá bem, se recuperar bem, você tem que primeiro controlar suas doenças. Seu pulmão é doente, você tem que manter esse pulmão sempre no melhor possível, porque se a gente adoecer de uma doença qualquer, o pulmão ele vai ser, se ele não estiver bem tratado, ele vai ficar assim sequelado e vai demorar a se recuperar. Então, nesse sentido, o idoso ele não é só a imunidade, é também o controle antes da doença. Se ele é desidratado, não gosta de ingerir líquidos, ele vai ter problemas, porque a hidratação é fundamental na recuperação de uma doença. O status volêmico do paciente, a quantidade de líquido que circula, é fundamental para a gente poder tratar o indivíduo. Um indivíduo que ele não controla sua pressão, não controla sua diabetes, quando ele adoece mais grave e demora muito a se recuperar. O indivíduo tem pouca massa muscular, é osteoporótico, o osso fraco, subnutrido. Quando ele interna, abre escara, ele demora mais a voltar a se recuperar, a andar ou mesmo a ficar em pé. Fica mais tempo internado, muitas vezes fica internando muito. Então, isso é importante. É o idoso que não cuida das vacinas, uma coisa bastante importante. Esse período agora, sábado, eu tomei a minha vacina da influenza. Todo ano eu tomo. E os idosos, eles têm um quadro vacinal também. Eles precisam tomar a vacina da influenza, da Covid, do tétano. Se faz mais de 10 anos, tem que tomar o reforço. A da pneumonia. Algumas doenças, o Ministério da Saúde libera para que o paciente toma a vacina da pneumonia, mas a recomendação é que essa vacina da pneumonia seja feita para todos os idosos acima de 60 anos e um reforço depois de 5 anos. Hoje a gente já tem a vacina do zoster, né, do famoso cobreiro. O indivíduo também pode tomar, o indivíduo idoso está autorizado a tomar. Está chegando a do vírus sincicial respiratório, uma virose respiratória dessas que a gente tem nesse período. Essa vacina tá para chegar, então tá em dia com seu cartão de vacina também facilita com que ele não agrave quando adoecer ou que ele se recupere mais rápido. Periodicidade dos cuidados da saúde, aquela pessoa que está sempre fazendo a sua atividade física, vai regularmente, tem doenças crônicas, vai regularmente no seu médico, ele faz seus exames, ele segue o que o médico orienta. Então, um status funcional, eu diria, um estado bom de saúde antes dele adoecer, repercute na gravidade e repercute na rapidez com que ele vai se recuperar. Porque ele, como a gente bem falou, ele já tem uma imunidade deficitária. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, né? Ouvinte pergunta o seguinte: doutor Belísio, como a vacinação contra a gripe beneficia os idosos e qual a importância de manter esse calendário em dia da vacinação? A vacina da gripe, ela beneficia, primeiro, evitando dele adoecer das cepas que tem naquela vacina. Todo ano são vistas quais são os vírus,
as variantes que estão circulando, e essas variantes, esses tipos de vírus são colocados na vacina. Então você fica imune àqueles subtipos de vírus que tem na vacina. Então já evita de pegar as doenças. Não, mas ele gripa, quando ele pode gripar, ele mesmo tomando a vacina. Pode, às vezes pega a maioria dos subtipos, mas pega um vírus diferente. Então ele pode gripar. Então protege de adoecer. A vacina da influenza, ela tem um impacto não só de você adoecer de gripe, mas como se sabe, como a gente também já deu uma falada aqui antes disso, a vacina da influenza, ela diminui mortalidade por doença cardíaca, por exemplo. Você vacinar o idoso, ele morre menos do coração. Acredita-se que, em virtude dele não adoecer, as doenças não descompensarem, esse é o racional, mais ou menos. Mas ela tem uma relação direta com a morte, não só de gripe. O paciente morre menos do coração. A vacina da gripe, ela está sendo colocada como um fator de risco protetor para doenças cardíacas, mas para demência, para várias outras causas, para várias outras doenças graves. Então, vacinar para a influenza, isso tem sido muito discutido, tem sido muito falado nos congressos. Você protege para desfechos outros que não só a proteção simples da gripe, que antes você achava, não, você vacina para a gripe, você vai estar evitando desse paciente também ter pneumonia, porque a abertura de um quadro viral de uma gripe abre as portas para uma infecção mais grave, uma pneumonia, e você vacinando para a gripe, você diminui a morte, a mortalidade desse paciente, porque ele não tem a pneumonia. Realmente acontece, o paciente interno, ele tem menos pneumonia, o que vacina para a influenza, mas ele morre menos também de outras coisas, morre menos do coração, morre menos de outras doenças. Então a vacina da gripe tem esse impacto direto, né, para evitar a gripe, e indireto na mortalidade dos indivíduos por doença cardíaca, seja por pneumonia, por várias outras causas. O Vini quer saber aqui se existe aqui em Caicó a vacina de prevenção ao cobreiro. O Shingrix, eu acredito que existe, né? Tem várias clínicas de vacinas, é uma vacina que já está bem estabelecida no Brasil, e essas clínicas de vacinas, geralmente, quando não tem, elas podem fazer o pedido, mas eu acredito que tem. Eu tenho alguns pacientes que já tomaram e foi aqui em Caicó. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos, pergunta o doutor. É Maria José. No meu braço esquerdo, acima aqui da metade do braço, né? Eu sinto muitas dores, mas é muita dor forte, que eu de madrugada dá vontade de chorar, que eu não consigo levantar o braço para cima. E eu queria saber dele o que é isso. Uns dizem que é bursite, mas eu não sei. A dor é muito forte, chega como se furasse assim o braço, sabe? Aonde a gente vai levantar o braço. E nos meus pés, tem hora que os dedos, eles trapam, os 5 dedos, que fica direitinho como se fosse uma câimbra. Mas não é uma câimbra. Eles ficam, sabe assim, fica esticado, só falta não voltar ao normal. O que pode ser? Dor no braço, eu entendi que era próximo ao ombro, né? Salvo engano, em cima do braço, eu imaginei que fosse aqui próximo ao ombro. E ela falou em bursite, geralmente tem alguma doença relacionada à estrutura do ombro, né? Nessas regiões, nessa articulação do ombro, a gente tem muita estrutura, e as doenças podem estar no tendão, podem estar na articulação, na bursa, que é uma estrutura do ombro, tendão, a tendinite, pode ser uma fraqueza na própria musculatura, e isso gera doenças, inflamação, gera dor no ombro. Então é importante ela fazer uma avaliação. É muito pouca informação. Estou com a dor no ombro, pode ser muita coisa, porque tem muita estrutura. Teria que examinar, ver quais movimentos esse ombro tem uma limitação, a forma que dói, o padrão da dor, se tem algum inchaço. Então, assim, eu posso falar das principais causas, né, de dor, de ombro doloroso. Ela já
falou uma, que é a bursite, mas pode ser tendinite, pode ser uma osteoartrose na articulação, pode ser uma lesão por esforço repetitivo, pessoas que movimentam muito essa articulação, elas têm a famosa Lehrdort, né? Então pode ser nesse sentido. Recomendo ela dar uma compressa de gelo até marcar a consulta com algum profissional para poder melhorar, ficar bem, porque o ombro é uma articulação importantíssima para manter as atividades do dia a dia. Os idosos eles sofrem muito com dores em geral, e o ombro é uma das topografias, dos locais que eles mais têm dor. Coluna lombar, cervical, joelho, quadril e ombro são locais que eles têm bastante dor. Quanto ao travamento, foi a expressão que ela utilizou, dos dedos, teria que verificar, detalhar melhor o que seria esse travamento, porque pra gente fica como se fosse uma cãibra, e ela diz que não é uma cãibra, né? É uma espécie que eu teria que examinar melhor. Não ficou claro assim a expressão travamento pra gente decifrar bem. Do ombro eu consegui, mesmo com poucas informações, a gente dá uma ajuda, compressa fria, e buscar um profissional para avaliar esse ombro aí, que é uma articulação muito importante. Se não cuidar, enquanto é cedo, vai trazer muitos problemas lá na terceira idade. Para fechar, o Vitor pergunta: doutor Belis, tomei ano passado a vacina da gripe, tenho que tomar esse ano novamente? É anual, né? A vacina da influenza, ela é anual. Como eu falei, inclusive as cepas vão sendo atualizadas, o que circulou esse ano aqui, aí vai o próximo ano, já traz as mais atualizadas, mas ela é anual. Doutor Belis, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço o espaço, mais uma semana, e desejar a todos uma excelente semana. 7h40, confirmando 7h40, nós vamos para um rápido intervalo.